Estudando o Livro dos Espíritos. Um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Saudações fraternas a você que acompanha o nosso Estudando o Livro dos Espíritos, seja muito bem-vindo. Nós cumprimentamos a nossa querida Cris Drux, com quem dividimos aqui a responsabilidade da condução do estudo, e damos as boas-vindas e nossos agradecimentos aos nossos intérpretes para Libras, que são Andréia Beatriz e Jane Alves, hoje da Concebe. Muito obrigado. E os nossos convidados hoje são Cleidson Ramos Romido, já esteve conosco, trabalhador da área de estudo do Espiritismo da Federação Espírita do Mato Grosso do Sul, e também Pera Campelo, que também já esteve conosco, do Grupo Espírita Paulo Estevão, de Fortaleza. Os dois muito bem-vindos. Aproveitamos para agradecer também aos nossos parceiros de transmissão simultânea. É isso, segunda-feira, vamos estudar. Obrigada, Carlos, pela oportunidade, Cleidson, Pera, as meninas do Concebe. E hoje vamos nos debruçar, amigos, sobre o Livro dos Espíritos. Estamos no capítulo 5º, com o tema Considerações sobre a pluralidade. Falhando um pouquinho o microfone da Cris. Nós estamos, então, no item 222 do Livro dos Espíritos, como ela anunciou, não é? Que é o capítulo 5. É um item bastante extenso da Lavra de Allan Kardec. E nós vamos iniciar aqui com a primeira pergunta para Pera. Kardec inicia esse item 222 comentando que algumas pessoas dizem que não é novo o dogma da reencarnação, citando Pitágoras, inclusive, não é? Poderia comentar esse primeiro parágrafo, por gentileza? Com certeza. Boa noite, Carlos. Boa noite, Cris. Boa noite, Cleidson, querida Jane, aos nossos irmãos que acompanham a FEB TV. É uma alegria imensa estar aqui novamente e, mais ainda, tratar de um tema que é um dos mais curiosos da doutrina espírita. Se há temas de extrema curiosidade na doutrina espírita que nos acompanham a alma, né, nos inquietam a alma, a pluralidade das existências, sem dúvida alguma, é uma onde se deparam as grandes mentes de estudo. Não só as grandes mentes, todos nós nos inquietamos com esse assunto. Haverá realmente múltiplas existências? Estamos vivendo uma existência material e daqui iremos para um mundo espiritual com possibilidade de retorno? Mas se assim for, e antes desta existência, onde é que nós estávamos? Mal comparando como um momento que acordamos de manhã, recordamos de forma assim muito sutil o dia anterior, mas nos questionamos o que foi que nós fizemos durante a noite. Então, verdadeiramente é um tema encantador que acompanha a unidade desde mais remotos tempos. Kardec, e aí eu quero parabenizar mais uma vez a Federação Espírita Brasileira pelo empenho nesse trabalho, mas hoje, especialmente, nós vamos ter o prazer de ler Kardec. Imaginar que este homem, àquela época, em idos de 1854 a 57, debruçou-se incansavelmente em estudar as mensagens que os espíritos trouxeram do plano espiritual, organizou os seus ensinamentos e ele se debruça sobre esse capítulo. Um detalhe: Kardec era católico de família, nasceu numa família católica em Lyon, na França. Depois teve a oportunidade de ir estudar no Instituto de Yverdon, na Suíça, de natureza protestante. Kardec teve, então, a oportunidade de conhecer das escrituras sob duas óticas diferentes.
Kardec diz que não acreditava na doutrina das reencarnações sucessivas. Ele laborou, inclusive nele próprio, para conhecer da lógica, da razão que está por detrás da doutrina da pluralidade das existências. Importa esse destaque, peço permissão a vocês para fazer esse à parte, né? Botar este asterisco, porque verdadeiramente isso aqui é um divisor de águas na vida de Kardec, ok? Então, sobre isso, Kardec vai dizer, então eu já vou tomar, em vários momentos do nosso trabalho hoje, eu vou pedir permissão para ler Kardec, porque é muito agradável lê-lo, né? Não só no sentido da forma como ele elabora a sua própria construção, mas na segurança com que ele coloca as palavras. Lembremos que Kardec era pedagogo, então Kardec não colocou nenhuma vírgula fora do lugar. Ele elaborou de forma muito consciente, bastante inteligente e racional toda a sua construção literária. Então ele vai dizer: nunca dissemos ser de invenção moderna a doutrina espírita. Constituindo uma lei da natureza, o espiritismo há de ter existido desde a origem dos tempos e sempre nos esforçamos por demonstrar que dele se descobrem sinais na antiguidade mais remota. E aí Carlos cita Pitágoras. Muito bem, vamos para Pitágoras. Pitágoras deve ter existido na Terra, né, por volta de 570 a.C. a 496 a.C., um lapso temporal de 74 anos, num período que antecede Sócrates, período pré-socrático. Mas Pitágoras não é o descobridor, né, da teoria das múltiplas existências, que à época chamava-se metempsicose, uma palavra grega que inclusive suscita dúvidas realmente com relação à sua interpretação. Mas, retornando a Pitágoras, vamos encontrar que Pitágoras não é o autor dessa teoria. Pitágoras conheceu dessa teoria junto dos egípcios. Tivemos a oportunidade de conversar semana passada tocando a questão dos egípcios. Os egípcios desenvolveram uma técnica de mumificação dos corpos a partir do isolamento e do trabalho com o ácido fórmico. Com que intuito? Qual o objetivo de mumificar os corpos, se não permitir que o espírito, após a morte, pudesse retornar para o corpo físico? Então, essa possibilidade de ir, sim, a partir da morte, mas retornar para o corpo físico, que está estabelecida como fundamento da metempsicose. A metempsicose é, portanto, uma doutrina que defende esse movimento cíclico, em que um espírito, daí nós já temos que é uma teoria espiritualista, mesmo que tenha como fundamento o apego a um corpo físico, porque os egípcios queriam manter o próprio corpo e que o espírito retornasse para o próprio corpo, um apego ao corpo material. Mas sim uma doutrina espiritualista, porque acreditava que existia algo além do corpo físico, um espírito, em que ele poderia, por meio de encarnações e a partir da morte, retornar a um antigo corpo que habitava em uma existência material, ou, e aqui um detalhe muito interessante, habitar estruturas físicas de vegetais ou animais. Então, essa teoria, sim, é muito antiga. Kardec vai dizer, a ideia da transmigração das almas formava, pois, uma crença vulgar. Era uma crença comum, aceita pelos homens mais eminentes. E aí eu gosto dos questionamentos de Kardec. Ele pergunta, de que modo os homens da época adquiriram essa crença? Por uma revelação ou por uma intuição? Nós já trabalhamos o tema das ideias inatas. Kardec finaliza, assim, a ancianidade desta doutrina, em vez de ser uma objeção,
seria prova a seu favor. Oriento o estudo das questões 611 e 612 de O Livro dos Espíritos, em que Kardec vai falar sobre a possibilidade da transmigração da alma para o mesmo corpo ou para corpos de animais, isso dentro do conceito da lei de progresso, e, para quem gosta de estudar Kardec, a nota de Kardec na questão 613. Muito bom. Cleidson, a próxima questão é para você, que a gente vai comentar o segundo parágrafo. Eu gosto muito daquela expressão rasgar o véu, né? E me parece que Kardec fala desse aspecto nesse segundo parágrafo. Ele comenta, Cleidson, sobre a contribuição dos espíritos para o entendimento da ideia da reencarnação. O que Kardec quis nos dizer, meu amigo, nesse trecho? É isso mesmo, Cris. O Kardec diz que quando os espíritos ensinam a respeito da reencarnação, eles renovam. Olha só a palavra que ele usa, né? Tem nada de novo. Ele renova uma doutrina milenar. E como a Pera falou, esses ensinos, às vezes, eram ocultos, eram cheios de superstição, esoterismo, misticismo. Então, os espíritos vêm trazer à luz uma nova informação, no dizer de Kardec, da seguinte forma: os espíritos apresentam, no século XIX, a reencarnação de uma forma, primeiro, mais racional, de acordo com o progresso da ciência, em harmonia com a justiça e a sabedoria de Deus e despojada de qualquer superstição. E Kardec chama muita atenção também pelo fato da universalidade dos ensinamentos. Porque, ao mesmo tempo que eles estavam ditando no Livro dos Espíritos, né, várias comunicações da mesma natureza foram obtidas em diversos países. Então, houve o que se chamou na época de uma invasão organizada. E Kardec também chama atenção que esse fato da reencarnação parece que não está de acordo com todos os espíritas, com todos os espíritos. E um fato bem interessante que aparece no livro A História do Espiritismo, que tem esse nome aqui no Brasil, né, de Arthur Conan Doyle. Para quem não conhece, ele é o criador de Sherlock Holmes, né, onde ele diz que existe uma divergência entre o espiritismo latino e o anglo-saxão, que particularmente os espíritas ingleses não admitem o princípio da reencarnação. Eu, quando eu li isso, achei bem curioso, né? Porque a gente pensar em um espírita ser a reencarnação, que para nós, né, é uma base, né, é basilar na nossa concepção. E como a Pera tinha falado, Kardec, quando começa os estudos, ele não tinha a menor, né, ele não acreditava também nessa crença da reencarnação. Foi através de muita discussão, através de muita lógica, é que ele foi cedendo para os espíritos. E essa questão 222, praticamente, ela está todinha na Revista Espírita, novembro de 1858. Né? E estudar esse capítulo é estudar Kardec, é estudar a Revista Espírita, que é fundamental. Que aí a gente vê Kardec com lógica, arrancando com toda essa determinação que ele tem, as verdades. E ele diz lá na Revista Espírita de abril de 1860, assim procedemos também com a doutrina da reencarnação, que não adotamos, embora a vida dos espíritos, senão depois de havermos reconhecido que só ela, e somente ela, poderia resolver aquilo que nenhuma filosofia jamais podia haver resolvido. E, exatamente nesse processo, né, Kardec vai discorrer nesse capítulo todo esse processo da dúvida. O tempo todo ele fala assim, olha, vamos então imaginar que os espíritos não ensinaram sobre a reencarnação. Vamos imaginar que essa hipótese aí não vieram com eles. Vamos buscar, né, talvez inspirado em Platão, no racionalismo platônico, né, vamos buscar através da lógica qual que vai nos guiar por nossa razão e dos nossos próprios interesses. Então, vamos imaginar, continua ele, que somos neutros. 50% para várias vidas, a encarnação, e 50% para uma só vida. E aí ele vai começar a fazer indagações e querendo que a verdade surja através dessa lógica. Né? Não é isso, Carlos? Muito bem, Cleidson. Excelente. Vou só destacar, antes de passar a próxima para a Pera,
às 8h03, o Abel Henrique Correia, ele cumprimentou e disse que é a primeira vez ao vivo, porque ele está sempre voltando de trem para casa do trabalho. Como hoje é feriado, ele está aproveitando. Então, logo em seguida, mais abaixo, nós temos o Maurício Mancini, também dizendo, é a primeira vez acompanhando ao vivo, mas ele estudou todos os episódios anteriores, está acompanhando as gravações. Então, nós convidamos quem está vindo hoje pela primeira vez, está aí acompanhando ao vivo, está tudo gravado. Acompanhe aí no site da FEB TV e pode, então, ver todos os estudos anteriores. Pera, que na sequência, que o Cleidson até deixou para nós a dica já, do que o Kardec vai fazer, ele comenta sobre os que repelem a ideia da reencarnação por não lhes ser conveniente. Ou seja, não convém às pessoas, então eles recusam. O que Kardec afirma sobre esse assunto? Muito bem, isso é maravilhoso. Vejamos que, de uma forma inconsciente, nós somos conduzidos, O nosso exterior, ele é conduzido pelo nosso inconsciente. Então, se nós imaginamos que estamos fazendo o que é o de acordo, Estamos nos aproximando da lei divina, não há por que nós nos preocuparmos com uma outra existência. Mas se nós temos a consciência, ou melhor, se inconscientemente nós sabemos que não estamos cumprindo a lei divina, talvez imaginar que uma próxima encarnação não nos seja conveniente. Talvez nós carreguemos a ideia da culpa por não termos cumprido com o dever para o qual nos comprometemos. Sabe quando criança pequena, quando a gente era pequenininho, que a gente estava fazendo alguma danação, Carlos? Aí o pai e a mãe chamavam a gente, Carlos, nossa senhora, aquela preocupação de já levar um puxão de orelha, ou ter que desfazer uma traquinagem, mais ou menos isso. Mas aí eu vou convidá-los mais uma vez para imaginar o espírito investigativo de Kardec. Imaginemos-nos, se a gente tiver oportunidade, fechemos os olhos e coloquemos na nossa tela mental a ideia de estarmos de frente para Kardec. Kardec, com um espírito investigativo, muito curioso, mas dotado de uma qualidade fabulosa, a capacidade de se manter neutro. Nós já sabemos que Kardec não acreditava na doutrina das reencarnações, pela própria formação, tanto de família quanto a formação na escola, mas ele se mantinha neutro com relação a isso. Então tem um momento que Kardec vai dizer o seguinte, um pouquinho antes da fala do Carlos, Kardec diz, coloquemo-nos momentaneamente num terreno neutro, admitindo o mesmo grau de probabilidade para ambas as hipóteses, isto é, a da pluralidade das existências corpóreas ou a da unicidade das existências. E vejamos para que lado há razão. E aí o Cleidson chamou a atenção. Kardec era muito laborioso no sentido de colocar ao crivo da razão, questionar as coisas, não se dá por satisfeito na primeira questão, levava à repetição. Então, imaginem que coisa espetacular estaria Kardec numa reunião mediúnica, espíritos se manifestando e Kardec dialogando com essas criaturas. Imaginemos aqui Cris e Carlos, espíritos mais evoluídos que nós, manifestando-se numa reunião mediúnica e nós podendo estabelecer um diálogo. Mas, Cris, semana passada, na reunião, você se manifestou com relação a esse assunto de uma outra forma, só que 1 ano atrás, num centro espírita, lá não sei das quantas, você falou esse assunto. Então, Kardec tinha esse material e tratava com os espíritos, conversando com eles sobre os assuntos. Então, Kardec dizia assim, vamos conversar sobre isso. 2 possibilidades. Uma única existência, múltiplas existências. Vamos pontuar prós e contras. Então, especificamente sobre esse ponto, algumas criaturas se manifestavam de forma contrária à possibilidade das pluralidades das existências, porque pensavam, poxa, se eu já passei uma existência toda de sofrimento, de que me vale
sofrer mais ainda na próxima existência? Se eu já passei uma existência inteira de muitas dificuldades, dores, doença, miséria, enfermidades físicas, limitações de toda sorte, de que me valeria repetições nesse sentido? Estes questionamentos eram levantados. Kardec vai dizer, muito bem, independente das criaturas se colocarem de forma favorável à pluralidade ou à unicidade das existências, importa destacar que, acima das criaturas, nós temos um ser, uma criatura, o Criador, vamos dizer assim, que é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, a quem compete presidir todo o universo, implantando a sua lei para todas as criaturas, para toda a sua obra, uma única lei imutável. Então, recorramos a ele. Se ele é o Criador, ele deverá ter estabelecido uma única existência ou múltiplas existências. Importa destacar, e ele diz, de duas uma. Ou a encarnação, reencarnação, existe ou não existe. Partamos desse princípio, esse é o ponto de partida. Não cabe aqui considerar se Cris é a favor de reencarnar ou não, Carlos é a favor de reencarnar ou não, Cleidson tem todos os argumentos favoráveis à reencarnação? Sim. Não cabe. Partamos daqui. Ou a reencarnação existe ou não existe. Se ela existe, nossa opinião com relação a ela não vai importar muito. A não ser que nós mudemos o nosso olhar com relação à encarnação. Será ela uma punição ou será ela um instrumento da justiça divina? Depois Kardec vai dizer, se ela não existe, não há por que nós perdermos tempo em conversar sobre ela. Mas aí ele finaliza, diremos, todavia, aos que formulam a inexistência da pluralidade, a inexistência dessa teoria, né, a impossibilidade dessa teoria, tranquilizem-se, pois que a doutrina espírita no tocante à reencarnação não é tão terrível como a julgam, não é uma punição, um castigo, uma maldição. Que se a houvessem estudado a fundo, e aí eu vou frisar isso aqui. O Espírito de Verdade nos disse, à época da codificação, espíritas amai-vos e instruí-vos. Nós, espíritas, precisamos conhecer da doutrina espírita. A doutrina espírita não precisa ser atualizada, ela precisa ser conhecida. E aí ele diz, se a houvessem estudado a fundo, não se mostrariam tão aterrorizados. Saberiam que deles, de cada um de nós, depende as condições da nova existência. Somos nós os construtores do porvir, somos nós os arquitetos da nossa vida futura, a começar de hoje, mesmo tendo consciência ou não dos equívocos do passado. A partir de hoje, desse momento, já podemos começar a construir o porvir. E que ele diz que desde agora poderão elevar-se tão alto que a recaída ao lodaçal não lhe seja mais de temer. Muito bem, olha, tem comentário aqui do Maurício Mancini, Pera, sobre a sua fala riquíssima. Ele fala assim, poderíamos ir até além. Kardec tinha a capacidade ímpar de fazer que, por meio de raciocínios lógicos, fazer que a razão ouvisse o sentimento, mas comanda a emoção. Né? E aí ele faz essa digressão, né? Porque é muito lindo ver um cientista da potência que foi Allan Kardec, né? Naquele século da Paris do século XIX, aquecendo a ideias novas, sem preconceitos, assumindo uma postura de neutralidade, né? Cris, ele dizia inclusive isso, toda vez que nós nos depararmos com um novo conhecimento, nós devemos nos desnudar, tirar a roupa dos conceitos iniciais para conhecer o novo. Conhecendo o novo, comparar com o que nós já temos e absorver aquilo que nos é bom, obviamente, seguindo as orientações do apóstolo. Kardec ratifica que a verdade ela se impõe, e ele teve a humildade, essa palavra é importante, diante da verdade, de reconhecê-la, né?
Meu amigo Cleidson, dando continuidade, Kardec faz na sua dialógica uma provocação. Ele coloca assim: supomos dirigir-nos a pessoas que acreditam no futuro depois da morte. Resuma, por gentileza, as ideias apresentadas por Kardec neste longo parágrafo. É o seguinte, Cris, porque ele vai colocar um exemplo, e a partir do exemplo ele vai começar todo o questionamento filosófico. E ele inicia exatamente falando, não estou falando para os materialistas que não acreditam, né, que algo sobrevive à morte, não estou falando também para os panteístas, uma espécie de panteísmo, que a alma sai do todo e retorna ao todo, como as águas, né, da chuva vão para o oceano e perde sua individualidade, volta ao todo. Então, por quê? Porque o exemplo que Kardec vai dar não serve para quem não acredita que exista a individualidade. Tá? Então, ele fala o seguinte: vamos examinar a posição futura de um ser de muito valor e os réprobos. O que são esses réprobos? Que demonstram perversidade ou malvadeza. Então, vamos imaginar, é muito fácil, né, a gente pensar numa pessoa de muito valor, tipo uma Madre Teresa de Calcutá, né, uma Irmã Dulce. E vamos também, é muito fácil de nós pensarmos uma pessoa, esses que ele chama de réprobos, uma pessoa que demonstra perversidade e malvadeza, né, muita malvadeza no coração. Eu estava lendo isso aqui e me lembrou, Cris, que durante a pandemia tivemos um caso aí que os jovens, né, de uma classe, da família, de uma classe média até, conseguiram fazer um programa no computador, usando a inteligência, né, para poder sacar a ajuda emergencial daquelas pessoas que estavam necessitadas, desempregadas, com fome. Quer dizer, a que ponto a gente vê, né, a perversidade, né, a malvadeza dessas pessoas que foram pegas em hotéis de luxo, carros de luxo, passeando. Então a gente vê como que está indo algumas pessoas na humanidade. E vamos supor que essas pessoas morreram, desencarnaram. Né? Tanto a Madre Teresa, Irmã Dulce, como uma pessoa exatamente com essa perversidade. Aí Kardec começam as perguntas. Né? Vamos ter que responder com a lógica. Eles vão para o mesmo lugar? O que é? O que nós vamos achar? Né? Será que eles vão para o mesmo lugar? Se eles vão para o mesmo lugar, qual a utilidade do bem? Né? Se eles vão para o mesmo lugar, qual a diferença na minha vida que eu levo aqui durante a minha existência aqui na Terra? E se nós formos questionar com relação à justiça, para a nossa justiça, e olha que nós somos muito imperfeitos ainda, nós acreditamos que eles não deveriam ir para o mesmo lugar. Né? Imagina uma justiça divina. E aí Kardec continua a indagação. Bom, se eles não vão para o mesmo lugar, vão para lugares diferentes. Né? E esse futuro vai ser feliz ou infeliz conforme a vida que tiveram na Terra. Então começa a dar uma lógica. Conforme a minha existência, é o que nós vamos ter quando chegarmos lá. Então, se nós agora pegarmos as duas hipóteses, né? Eu ter apenas uma vida, eu ter várias vidas, a reencarnação, é isso que Kardec está discutindo. Nas religiões não reencarnacionistas, essas pessoas têm duas hipóteses, ou vai para o céu, ou vai para o inferno. Vai para o céu, tá? Tudo bem? Mas se for para o inferno, vai ter sofrimentos e dores, e o pior, na eternidade. Na eternidade. Então, quer dizer, algo que ele fez em poucos anos, o resto da eternidade ele vai ficar pagando. Será que tem muita lógica nisso? Tá? Agora, Kardec criou um diálogo fantástico, que eu vou reproduzir aqui, que eu achei muito interessante. Ele diz assim: e se alguém chegar para essas pessoas que estão em sofrimento e diz assim, quereis mudar a vossa posição? As pessoas falam, o que devo fazer? Quase nada. Eu achei fantástico isso. O que eu devo fazer? Quase nada. Eu começar um trabalho mal executado e executá-lo melhor. O que eu devo fazer para mudar de posição? Quase nada. Volta e faz bem feito. Né? Começa de novo. Isso não um tão paternal, Cris. Né? É aquela coisa, ó, meu filho, tudo bem, vai lá, começa de novo, faz bem feito agora. Então, isso me lembrou uma passagem do Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Qual de vocês, se teu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial.
Né? Então, pela lógica, e com essas palavras trazidas por Jesus, é difícil a gente pensar que uma pessoa ficar eternamente pagando por uma coisa que ele fez durante poucos anos. Né? E Jesus também deixa claro essas novas oportunidades na parábola do filho pródigo, né? Onde o pai aceita, né, o arrependimento do filho e dá nova oportunidade. Então, o evangelho todo de Jesus está cheio de ensinamentos nesse sentido. Né? Com a mulher também no templo, né? Vai, não peques mais. Então, o tempo todo Jesus está dando essa nova oportunidade. Eu não sei por que os homens criaram essa doutrina tão cheia, né, de castigos, de penas eternas. Né? Então, fica meio complicado que, na lógica, a gente entender bondade nisso. Né, Carlos? É verdade, Cleidson. Muito bem examinado. Olha, a Marilena Gonçalves, às 8h26, comentou assim: reencarnação é mais misericórdia que punição. É oportunidade, bem dentro do que o Cleidson acabou de comentar agora. Excelente. Pera, Kardec vai seguir dizendo assim: temos visto algumas pessoas raciocinarem deste modo. Não é possível que Deus, soberanamente bom como ele é, imponha ao homem a obrigação de recomeçar uma série de misérias e tribulações. Como é que Kardec desenvolve essa ideia, Pera? A Cris, aqui a gente fica brincando de jogar a bola no pezinho do outro, né? O Cleidson passou a bola para mim, agora eu vou voltar lá para a última tocada dele, né? Vê que o Cleidson disse assim: filho, vai lá e faz de novo. Agora faz correto. Então, e aí o começo dessa fala aqui, um Deus soberanamente bom. Vamos dar um pause aqui e vamos voltar lá para a questão 13 de O Livro dos Espíritos, onde nós encontramos os atributos de Deus. Dentre eles, Kardec vai falar sobre Deus ser infinitamente justo e bom. E a observação é o seguinte: Deus não é somente infinitamente justo e não é somente infinitamente bom. Ele é necessariamente, e olha aqui o pedagogo que Kardec é, colocando a partícula de adição e. Deus é necessariamente justo e bom, porque não há possibilidade da justiça divina caminhar sem a sua bondade. Elas caminham de mãos dadas. A nossa irmã comentou agora que a reencarnação é misericórdia de Deus, é a oportunidade que Deus, sendo justo e bom, nos permite o que o Cleidson falou: retornar e fazer de novo, dando-nos a oportunidade de colocar em prática a lei de trabalho, que é lei divina, porque Deus não nos coloca no seu colo, passa a mão na nossa cabecinha, dá um tapinha nas costas e diz: pronto, já aprendeu só por causa do meu amor. Não. Ele diz assim: o meu amor por ti é tão grande que eu vou te permitir aprender por ti mesmo. E o mérito será teu. Cada criatura tem o próprio mérito na sua bagagem, no seu patrimônio, mérito intelectual e mérito moral. Mesmo que todos tenhamos partido da mesma origem, criados simples e ignorantes, e tenhamos como determinismo divino atingir a condição de espíritos puros, o caminho e o tempo pelo qual nós levaremos para atingir essa condição é de cada um, particularidade de cada um. Então, a ótica, Carlos, é que está equivocada. A criatura, quando imagina que Deus, sendo soberanamente bom, impõe ao homem obrigações de recomeçar uma série de misérias e tribulações, é a visão míope da criatura que ainda se prende à ideia egóica de uma única existência. Quando avançamos, subimos um pouco, ascendemos um pouco, buscando olhar pela ótica do amor do Criador, essas oportunidades não são para que nós recomecemos misérias, mas para que nós recomecemos daquele ponto em que paramos a construção das nossas próprias, diria assim, grandezas, né? O nosso próprio patrimônio. Então, longe de... potencialidades. Pronto, potencialidades, ok? Amealhar as nossas próprias riquezas. Então, assim, não é o Carlos trabalhando que vai entregar parte do trabalho dele para a evolução da Cris. Não é o trabalho da
Pera, que entrega para o Cleidson a evolução dele, é o trabalho de cada um construindo em si mesmo os alicerces do espírito puro, lógico, né? Nós estamos trabalhando nesse sentido. Então, na verdade, ele continua, a mais bondade, perdão, o Kardec, quando ele diz que não é essa a ótica, devemos ver que há muito mais bondade de Deus em permitir ao homem recomeçar do que verdadeiramente legá-lo a uma condição de miséria. E aqui ele vai contar um caso, eu vou fazer rapidinho. Ele diz o seguinte, imaginemos 2 industriais, cada um deles contratou um operário para desenvolver uma determinada tarefa, oportunizando a ele, isso aqui é um detalhe, a possibilidade de subir, ascender à condição de sócio. Então, o operário não foi enganado, ele sabia qual era a tarefa a desempenhar e aonde ele chegaria se desempenhasse a tarefa. Ao final de um determinado tempo, um dos operários não elaborou a tarefa como deveria, perdeu o tempo, não trabalhou a contento, não conseguiu atingir a condição. O outro, mesmo não tendo atingido a condição, chegou para o patrão e pediu a oportunidade de recomeçar. O primeiro pediu, o segundo pediu, o primeiro patrão dispensou o operário. Não, você não conseguiu atingir o objetivo, não tem porquê, mas você trabalhar comigo, vai embora, e pôs para fora. Aquele primeiro operário não conseguiu nenhum outro emprego, é o que diz aqui a ideia, o exemplo, e pereceu, desencarnou. O segundo operário recebeu do patrão a possibilidade de recomeçar o trabalho e esforçou-se efetivamente para isso, atingindo a condição que era esperada no momento da contratação. Kardec finaliza. Qual dos 2 industriais foi mais humano, teve mais humanidade com seus operários? O primeiro ou o segundo? Maravilhoso, né? Esses exemplos nos fazem pensar muito. Cleidson, agora a gente vai passar por uma ponderação que Kardec fala, que alguma coisa de pungente há na ideia de que a nossa sorte fique para sempre decidida, aquela questão do fatalismo, né? Por efeito de alguns anos de provações. Comente, por gentileza, o que Kardec explica na sequência desse parágrafo, e aí, nessa varredura de resposta, eu vou te pedir para elencar as 6 perguntas que ele faz na sequência. Inclusive, eu quero aproveitar para que você possa comentar na sua resposta também, Cleidson, uma participação aqui da Karina Trevisoli, que já estava ali na participação às 7h44, antes do programa entrar no ar. Ela coloca assim, muitos nascem, né, espíritos, muitos reencarnantes nascem e apresentam um intelecto avançado ainda na infância. Poderiam apresentar na infância os aspectos morais e espirituais melhorados e não do intelecto, prodígios nesse segmento? Então, ela toca nessa questão de crianças prodígios, que tem a ver, íntima relação com a questão da reencarnação. Comenta para a gente, por gentileza, Cleidson, todos esses aspectos aí. Ok, essa é a pergunta da Karina, vai ser respondida, né, em um desses itens aí, tá? Cris, nesse parágrafo, né, Kardec volta a questionar o incômodo dessa coisa pungente, atormentadora, de que 30, 50, 60 anos vão definir o local da nossa eternidade, né? Ficarmos eternamente por causa de alguma coisa de 10, 20 anos. Isso caso não existisse a pluralidade das existências, né? Então não teria muita lógica nisso. E Kardec também começa uma provocação, ele faz ali 6 provocações para que as pessoas que não acreditem na reencarnação pudessem explicar ou justificar esses 6 pontos elencados por Kardec. Porque ele parte da premissa do seguinte: se não existe a reencarnação, a alma é criada no momento do corpo, certo? Tem uma vida e depois da morte vai para algum lugar. Mas ela deve ser criada junto com o corpo. Se ela for criada junto com o corpo, ele faz a primeira pergunta aqui. Por que mostra a alma aptidões tão diversas e independentes das ideias que a educação lhe fez adquirir? Por que tem tanta diferença assim? Se eu fui criado junto com o meu corpo,
Eu vou pegar um exemplo de 2 irmãos. Eu sempre digo que quem tem filhos, 2, 3 filhos, já tem uma noção muito clara de doutrina espírita, né? Por quê? Porque essas crianças, elas têm geneticamente muito parecido. Geneticamente. Elas têm a mesma criação cultural, econômica, social, frequentaram as mesmas escolas, e a gente vê que são espíritos o quê? Totalmente diferentes. Por quê? Porque nós somos e agimos de acordo com as vivências que nós tivemos. Né? Então, nós trazemos uma bagagem. Por isso que Kardec diz ali, como é que você vai me explicar essa divergência tão grande? Então, sem essa pluralidade das existências, essa primeira provocação fica difícil de explicar. E é bom também que nós, que somos pais espíritas, né, compreender que existem certas limitações dos nossos filhos, e eles são espíritos milenares que estão convivendo conosco. Né? A segunda provocação que Kardec faz é o seguinte: de onde vem a aptidão extranormal que muitas crianças em tenra idade revelam? Para esta ou para aquela arte, para essa ou aquela ciência. Isso aí nós já estudamos, né? A Pera, no programa passado, falou a respeito de crianças que têm, por exemplo, com 3, 4 anos, já falam 2, 3 idiomas, com 10 anos já estão na universidade. Então, foi muito esclarecedor essa parte no programa passado. Tá? Então, se nós tivéssemos apenas uma vida, como justificar essas crianças prodígios? Não teríamos como justificar. Quer dizer que são ideias inatas, que vieram de outras vidas. E a terceira provocação de Kardec: donde em uns a ideia inata ou intuitiva e nos outros ela não existe. E aí eu estava vendo essa questão, né, tentando trazer para um exemplo que a gente poderia dar. Eu lembrei aquele filme, O Homem que Viu o Infinito. Não sei se vocês assistiram, que fala da vida do matemático Srinivasa Ramanujan, que ele pegava os problemas e simplesmente solucionava. Eu falava assim, como é que você soluciona? E os matemáticos até não aceitavam muito, porque ele não tinha comprovação da origem das suas teorias. Ele simplesmente resolvia. E ele achava que era devido, né, uma deusa que participava com ele. Então, ele era indiano e tinha muita dessa ideia. Mas, simplesmente, ele viu um problema, resolveu o problema e falava, tá aqui, ó. Como é que você sabe? Como é que é isso? Não sei. Então, é isso que Kardec fala. Como justificar isso se a alma foi criada exatamente no momento do corpo? Também não teria muita argumentos a favor disso. Aí vem o quarto. E aí vem a resposta da Karina, que já está nessa... De onde vem certas crianças um instinto precoce que revelam para vícios ou para virtudes? Então, Kardec já afirma aí que as crianças, elas podem precocemente apresentar tendências para as virtudes, né, que seria uma elevação moral, e aí a gente vê, e tem mais, né, Cris? A gente percebe, pelas informações que nós temos, cada vez virão mais, né? Cada vez virão mais espíritos com essa envergadura moral. E você vai diferenciá-las desde cedo, com certeza. Mas também para os vícios, não só para as virtudes, também para os vícios. E quem trabalha com criança, quem tem filhos ou convive com criança, a gente vê que a criança tem algumas que desde pequenininha já mostram uma tendênciazinha. Tanto é que no Evangelho fala, que os pais deveriam trabalhar como um jardineiro, né? Ver essas mais tendências e provocar, né, as podas, já ir observando a criança, observando como que ela está reagindo a determinadas situações. E Santo Agostinho, ele traz um ensinamento perfeito para isso, lá no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz assim, espíritas, compreendei o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produz um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos de vossos deveres e ponde todo o vosso amor e aproximar de Deus essas almas. Essa é a tua missão. Quer dizer, mostrando realmente que nós produzimos o corpo, mas a alma vem de Deus. E como essa alma vem de Deus, ela já vem, né, vem de várias vidas, né? Ela vem com vícios, ela vem com virtudes, cabe a cada pai, a cada educador observar e orientar. Né? E a quinta provocação, só faltam duas, Cris.
Porque, abstraindo-se da educação, há homens mais adiantados que outros. Então, quer dizer, tirando a parte intelectual, por que existem homens mais adiantados? Então, vamos pegar as virtudes cardeais de Platão e analisá-las nessa vertente, tá? Nós vemos homens com diferença, sabedoria e prudência. Esquece a parte intelectual. Vemos na sociedade, né, na comunidade, homens prudentes e homens imprudentes. Homens com senso de justiça muito forte. Homens com senso de injustiça muito forte. Então, esse senso de justiça não é igual para todo mundo. Temperança é uma das virtudes também, né? Cardeais. Temperança nada mais é do que moderação, equilíbrio, parcimônia em suas atitudes. E a gente vê pessoas, né, totalmente sem parcimônia, totalmente desequilibradas. Cada um é cada um. E outra virtude também, que a gente vê muito claro aí, diferente na sociedade, é a fortaleza. A fortaleza que assegura a firmeza nas dificuldades. Todas as pessoas, quando passam por dificuldades, elas têm, abre aspas, fortalezas diferentes. E vamos voltar aqui até aquele caso dos irmãos, né? Mesma criação, mesma escola, mesma sociedade, e quando eles passam por problemas, eles reagem diferentes. Por quê? Porque eles tiveram vivências diferentes. E para encerrar, a última provocação de Kardec, ele fala a respeito, porque homens selvagens e homens civilizados, porque há, né, homens selvagens e homens civilizados. Se tomardes de um menino potentote, recém-nascido, e o educardes nos vossos melhores liceus, fareis dele algum dia um Laplace ou um Newton? Bom, já que ele citou Newton aí, tem uma frase de Newton bem conhecida que diz assim: se enxerguei mais longe é porque me apoiei em ombros de gigantes, né? Mostrando que a humanidade, a evolução, ela é gradativa, né? Ela é lenta. E assim também é a evolução do espírito. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel nos revela que nos séculos XVI, XVII, XVIII, elevados espíritos já reencarnaram para provocar o quê? O avanço intelectual da humanidade. Então, esses espíritos, como Laplace, como Newton, né, quem conhece as obras deles, a gente sabe que são espíritos com uma certa evolução. Aí temos que tomar cuidado, principalmente na parte intelectual. Tá? Intelectual, porque nós sabemos que as duas asas do espírito é a evolução moral e a evolução intelectual. Então, o plano espiritual pega esses elementos, esses espíritos, que já têm uma envergadura intelectual muito alta e fazem com que eles reencarnam, para dar o quê? Uma ajuda para o crescimento do planeta. Então, seria muito difícil também nós tentarmos justificar esses gênios, né, como se fosse somente uma jornada, somente uma encarnação, porque o processo é longo, a natureza não dá saltos. E aí Kardec, depois dessas 7 indagações, né, provocações, ele fala assim: qual filosofia que é capaz de resolver esses problemas? Qual a teologia capaz, né, de resolver esses problemas? Se não a pluralidade das existências. Poderiam também dizer, alerta Kardec, que é por causa do organismo. Quer dizer, já que só tem uma vida, pode ser que tenha um organismo diferente. Aí a gente tem que pensar, será que Deus joga com a sorte? Ah, eu dei sorte de ter um corpo tal. Ah, eu dei sorte de ter tal corpo. Ah, fulano deu azar. Será que Deus joga com essa sorte? Será que a justiça divina tem essa sorte? Né? Porque se fosse somente problema de corpo, problema de genética, nós seríamos o quê? Máquinas. E nós não seríamos responsáveis por aquilo que fazíamos. Simplesmente não, é o corpo que eu tenho, é a maneira, né? Então eu não preciso, eu sou desse jeito porque o meu DNA é assim. Né? Então ficaria muito fácil, né? E muito cômodo. Né? Não precisa transformar em nada. É aquele que a gente chama do síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Né? Então tem gente que tem esse pensamento. Tá? Então, tudo culpa o outro, né? Então não quer evoluir mesmo. O Cleidson, meu sangue latino, eu faço assim por causa do meu sangue latino. Olha, a Kátia perguntou, não é, qual a revista espírita. Kátia, nós estamos vendo o Livro dos Espíritos na parte 2ª, no capítulo 5, item 222. Mas o Cleidson citou que esse tópico está lá na revista espírita. Qual foi mesmo, Cleidson, a revista espírita? Novembro de 58.
Isso. Novembro, Kátia, de 1858. É 1858. Isso. Edição da FEB, da Revista Espírita, você encontra. Nós temos muitas perguntas, gente. O pessoal sobre reencarnação pergunta muito. Pera, na sequência... Oi, sim. Carlos, se me permite, seria legal estudarmos mesmo essa revista espírita, porque ali existem indagações que Kardec faz sobre ele. E aqui no livro não tem. Né? Ele tira isso, né? Ele tira aquela parte particular. Seria interessante ler na íntegra na revista espírita. Muito bem, ótimo. Pero, o que acontece, segundo Kardec, se admitimos uma série de existências progressivas anteriores a cada alma? O que acontece aí nessa situação? Eu vou dizer uma fala, aí a gente pode encerrar a noite, porque não tem mais o que falar, né? Todas essas questões seriam respondidas. Pronto. Boa noite a todos. Estou brincando, pessoal. No começo da fala, eu cantei a bola, né? O tema pluralidade das existências é muito inquietante. Porque imaginemos o seguinte, Kardec fez esse questionamento. Deus existe ou Deus não existe? Se Deus existe, nós precisaríamos estabelecer os seus atributos, foi assim que ele fez. Se Deus não existe, nós estamos entregues à nossa própria sorte. Teríamos sido criados como? Por geração espontânea? Como teria surgido isso? Então, nós partimos, sim, da existência de um Criador, que é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, em cuja essência nós temos a perfeição de todos os seus atributos, né? Porque se assim não fosse, não teríamos explicação para as coisas. Mas aí vamos lá, partindo de um dos atributos de Deus, que é a sua bondade e justiça supremas, nós podemos nos questionar, por que uns são bonitos e outros são feios? Ai, Pera, mas esse é um conceito muito relativo. Tá bom, então vamos pular para outro. Por que uns têm corpos perfeitos e outros não têm corpos perfeitos? Por que uns são inteligentes e outros não são? Por que uns são amorosos e outros não são? Por que uns são altruístas e outros egoístas? Por que uns se doam e outros tomam tudo para si? Por que miseráveis e ricos? Por que crentes e céticos? Por que cientistas e ignorantes de forma absurda? E aí é muito interessante a gente questionar isso, verdadeiramente é muito interessante questionar, não dá para nós imaginarmos só uma existência. Vou além, Kardec pergunta, e qual seria a sorte das crianças que morrem em tenra idade, que não tiveram oportunidade nem de acertar, nem de errar? Porque se nós temos liberdade para acertar e errar, por que a uns é permitido uma vida longeva, 100 anos de vida, e a outros morrerem em tenra idade? Por que uma saúde tão perfeita e outros com doenças tão graves? Então, verdadeiramente, nós temos a resposta, Carlos, nas múltiplas existências pelas quais o espírito tem a oportunidade de aprender. Mal comparando, tomemos nosso mundo material. Vamos pegar uma fala de André Luiz, do livro Evolução em Dois Mundos. André Luiz vai nos dizer que nós somos co-criadores em plano menor. Plano menor. Então, em plano menor, considerando o mundo em que nós vivemos, nós criamos situações de vida em plano menor que são compatíveis com as situações criadas para o plano maior. Se nós temos, na nossa existência terrena, as crianças, quando vão para a escola, fazem lá ensino fundamental 1, depois o fundamental 2, depois o ensino médio, a cada ano tendo a oportunidade de avançar para o ano seguinte, tendo que estudar, tendo que prestar as provas, algumas delas com dificuldades de aprendizado, outras com uma facilidade maior, algumas com habilidades em uma determinada matéria, tem as criaturas que gostam mais das matérias exatas, matemática, física, outras criaturas que gostam mais das matérias de humanas, sociologia, antropologia, história, gostam da matemática, mas não se adaptam muito bem à matemática, acham interessante, mas gostam mais de textos. Outros que se dedicam à biologia, à química, e como é fantástico o mundo do conhecimento. Chega no final do ano, nem todos têm a mesma nota.
Alguns passam de primeira, outros ficam de recuperação. E aí precisam estudar um pouquinho. É aquela mora, né? Purga um pouquinho a mora e tem oportunidade, faz uma outra prova e passam. Mas alguns outros colegas são reprovados e aí necessitam repetir de ano. Será mesmo isso uma punição? Ou uma oportunidade de aprender a disciplina na qual falhou, não adquiriu o conhecimento adequado? Tendo ultrapassado essa etapa, passa para o ano seguinte. Numa escola, noutra escola, muda de cidade, olha aí as pluralidades dos mundos habitados, muda de cidade, depois vai para um outro curso, termina o ensino médio, tem a oportunidade de ir para a faculdade, graduação, depois mestrados, especializações, doutorado, pós-doutorado, estamos chegando já à condição dos espíritos crísticos, fazendo uma comparação na linha evolutiva a que os espíritos podem aspirar, a lei de progresso. Então, Carlos, Kardec vai dizer, se nós pegarmos a possibilidade de acreditar verdadeiramente na existência da pluralidade, na defesa da pluralidade das existências, nós vamos ter a explicação de todas essas questões. Ao nascerem, sabemos que os homens trazem a intuição do que já aprenderam antes. São mais ou menos adiantados conforme o número de existências que contem, conforme já estejam mais ou menos afastados do ponto de partida, diz Kardec. E aí ele diz, daí, exatamente o que se observa numa reunião, e ele vai dar um exemplo, numa reunião de indivíduos. Se nós pusermos numa determinada sala, vários indivíduos de várias idades, Cleidson falou sobre isso, sobre os filhos, várias idades, com formação religiosa, formação intelectual diferente, e nós formos pensar de cada uma dessas criaturas, de onde vêm esses conhecimentos? Se nós fizéssemos uma experiência, a cada dia começássemos novamente conceituando esses pontos, pedindo que cada um falasse sobre as suas vidas, veríamos que nós temos processos de evolução diferentes, idades diferentes, conjunto de patrimônios intelectual e moral diferentes. Kardec vai dizer, então, que Deus, em sua justiça, não pode ter criado almas mais ou menos perfeitas. Com a pluralidade das existências, a desigualdade que notamos nada mais apresenta em oposição à mais rigorosa equidade da sua lei. Aqui nós vamos ter lei de igualdade, lei de trabalho e lei de progresso, as três atuando na mesma ordem. Cris, eu vou pedir para o Cleidson e a Pera serem breves agora, porque senão a gente não consegue fechar o assunto por causa do tempo, tá bem? Maravilha. É bom que a gente consegue filosofar na noite de hoje, né? Tem uma participação aqui do Carlos André, que a gente quer trazer como conceber Deus, né? Carlos André filosofando também. Como conceber Deus justo sem a reencarnação. Então, aí, não sublinhando, não tem como, tudo que Cleidson e Pera colocaram para a gente. Cleidson, então, sigamos aqui. Kardec afirma que apreciamos a alma com relação ao seu passado e ao seu presente. Que dificuldades ele apresenta se considerarmos a alma com vistas ao futuro? Isso, lembrando novamente, né, que nós estamos pensando na pluralidade das existências, né, e apenas a unicidade da existência, quer dizer, uma única vida. E todas essas indagações que Kardec faz, exatamente para nós questionarmos com a lógica qual estaria correta. Então, ele faz novamente 5 provocações, né? Então, depois da morte de 2 pessoas, qual seria o futuro delas? A primeira provocação que ele faz é o seguinte, com relação a uma pessoa selvagem, uma pessoa que viveu a vida toda numa floresta e um homem civilizado. E aí a gente vê que, vamos pensar assim, 2 irmãos, a gente que tem filhos, né? Toda vez que você dá uma coisa para o irmão, ele acha que ele está sendo injusto com o outro. Então, é um questionamento assim, bancar. Eles têm conhecimentos diferentes, necessidades diferentes, desafios diferentes, tentações diferentes, né? Então, como é que vai ser o julgamento desses 2 seres na vida futura?
Se eles só tiveram uma encarnação. Vamos lembrar que até no programa passado a gente comentou que nós vimos com várias caixinhas, né? E cada reencarnação nós vamos desenvolver certas caixinhas. Então, cada um tem virtudes a serem desenvolvidas aonde eles estão, tá? Naquele momento. Aí, na segunda, ele também questiona o seguinte: para o futuro, o homem que trabalhou sua vida toda por melhorar-se, terá ocupar a mesma categoria que alguém que conservou um grau inferior de adiantamento, não por sua culpa, mas porque não teve tempo nem possibilidade de se tornar-se melhor. Quando eu li isso aí, tempo e oportunidade de tornar-se melhor, eu lembrei de Eclesiastes, né? Que é Reflexões de um Rei na Velhice. Tudo quanto desejaram meus olhos, não neguei, nem privei meu coração de alegria nenhuma. E depois ele vai questionar, tudo é vaidade. Quer dizer, de repente, a pessoa lá na frente vê que a vida dela foi, né, de ilusão, vai tentar mudar e a morte chega para ela. No momento em que ela tenta mudar, já não tem tempo, já não tem possibilidade, será que ela vai eternamente ficar pagando por aquilo que ela só desenvolveu, só enxergou que estava equivocada lá na frente? Aí a terceira pergunta também, tá? O que praticou o mal, por não ter podido instruir-se, será culpado de um estado de coisas cuja existência em nada dependeu dela? Então, vamos lembrar que existem várias civilizações que culturalmente têm costumes bárbaros. Tá? Estariam todos eles condenados? Que a criança que nasceu, cresceu mediante aquele mundo, aquela civilização de costumes bárbaros, será que não vai ter oportunidade nenhuma? Então, novamente, cada caixinha está sendo desenvolvida. Tá? Quarto, trabalha-se continuamente por esclarecer, moralizar, civilizar, mas em contraposição, um é esclarecido. Milhões morrem antes que a luz chegue. E aí, gente, vamos pensar o seguinte: uma coisa é eu ter acesso à mensagem cristã, né, mensagem espírita, por exemplo, e aceitar ou não. Eu tenho livre-arbítrio. A outra, tem muitas pessoas que nem sequer teve acesso. Tá? E aí, será que vão ser todas colocadas no mesmo lugar, sendo julgadas da mesma forma? E a última, a Pedro já até adiantou também, a sorte das crianças da infância. Né? Então, para a doutrina que só tem uma vida, eles criaram lá o tal do limbo. Se a criança não vai poder ficar sofrendo, não vai para o inferno, não vai do céu, porque não fez o bem, vai ficar no limbo. Fica imaginando os pais dessa criança, né? Que ela vai ficar no limbo fazendo o quê? Né? E no Livro dos Espíritos, na questão 198, fala a respeito disso. Se não fez o mal, igualmente não fez o bem. E Deus não isenta de provas que ele tenha que realizar. Recomeça outra existência. Aí a gente pergunta, qual das duas é mais justa? Né? Isso aí. Muito bem, excelente. Pera, diante de tudo isso, alguma doutrina capaz de resolver os problemas que são apontados por Kardec nesse item 222? Olha, a minha alegria é poder parafrasear Allan Kardec, porque não tem alegria maior. Um dia desse eu brincando, eu disse assim, pessoal, Kardec começou a estudar a doutrina espírita em 1854. Ele estava com 50 anos de idade. Eu acabei de completar 50 anos e eu não fiz um terço do que essa criatura fez para a humanidade com relação à doutrina espírita. Então, falar sobre Kardec, verdadeiramente, para mim, é uma alegria imensa. Então, Carlos, ele vai dizer, admitam-se as existências consecutivas, ou seja, a pluralidade das existências, e tudo se explicará conforme a justiça de Deus. Depois ele diz, o que se não pôde fazer numa existência, faz-se em outra, manifestação da misericórdia de Deus. Assim é que ninguém escapa à lei de progresso, questões 706 a 756, eu acho, esquece, até 800 e alguma coisa, da parte terceira do livro dos Espíritos, que cada um será recompensado segundo o seu mérito real. Olha que coisa fantástica, e que ninguém fica excluído da felicidade suprema. Detalhe, felicidade que é construída pelo trabalho. A felicidade, ela não é o prazer momentâneo daquilo que você adquire nesse instante e que você goza naquele momento. A felicidade, ela é paga pelo trabalho realizado, ele é o pagamento, ele é o que vem depois do que você realiza. Aqui todos podem aspirar, quaisquer que sejam os obstáculos com que topem no caminho. Por fim, Kardec vai dizer que a doutrina espírita não tem interesse nenhum em derrubar as questões, os pilares da igreja,
ou da religião que seja, porque cada uma delas tem a oportunidade de aprender com a outra. A própria religião teve que ceder quando a ciência comprovou que a criação do mundo em 6 dias não diz respeito exatamente a um período de 24 horas. Tá? Então, assim, caminhemos nesse sentido, permitamos-nos seguir o fluxo da lei de progresso, porque assim é a manifestação do amor em nossas vidas, entendendo que a doutrina espírita é antes ensinamento eminentemente moral e racional. Maravilha, Pera. Olha, nessa culminância, né, da nossa análise do texto, eu vou colocar para o Cleidson aqui já uma questão que a Maria das Graças Andrade nos apresenta aqui no chat. Ela pergunta: existe algum critério para saber quem será escolhido para ter uma nova oportunidade de reencarnação? Reencarnação, nascer de novo. E a gente se lembra da passagem de Jesus com Nicodemos, né? Em verdade, te digo que se um homem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Então, meu amigo Cleidson, que evidências Kardec nos traz sobre esse aspecto relativo à reencarnação, que vai encontrar sincronicidade com o Evangelho? Kardec, ele traz 2 passagens bíblicas, né, que corroboram com a reencarnação. Primeiro, em Mateus, capítulo 17, que ocorre depois da transfiguração no monte, né, e quando eles desciam da montanha, perguntaram então seus discípulos: por que dizem que os escribas ser preciso que primeiro venha Elias? E respondeu-lhe Jesus: é certo que Elias há de vir e que restabelecerá todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram. Compreenderam então seus discípulos que era João Batista que ele lhes falava. Então, uma evidência clara que João Batista teria sido a reencarnação, de Elias, teria sido a reencarnação de Elias seria no corpo de João Batista. E não reconheceram. Deixa muito claro isso. E depois também na conversa, essa passagem muito conhecida por todos os espíritas, né, Cris? Que é o diálogo de Jesus com Nicodemos. Em verdade te digo que se não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Né? Então, essas 2 passagens é que Kardec cita, corroborando aí o princípio da reencarnação lá na Bíblia. Muito bem. Aqui, a Vanderlei Alencar fez um comentário: pluralidade das existências, cada reencarnação, um enredo de uma nova vida. Somos páginas em branco para um novo começo. É a lei do progresso em nos buscando a felicidade com a evolução coletiva. Vanderlei, na verdade, a gente entende o que você está colocando. Porque aparentemente a criança é uma página em branco, começando outra vez. Mas por tudo que a gente estudou hoje, a gente sabe que não é assim, porque o espírito traz uma bagagem do passado. Então, é um recomeço da oportunidade que foi interrompida, que não se completou. Então, é a oportunidade de desenvolvimento. Mas é lógico, o progresso se dá no campo individual e no campo coletivo. Não é? Então, nós vamos avançando, tanto cada indivíduo que compomos esse planeta, como o próprio planeta também vai avançando na medida em que ele avança nos aspectos materiais, não é? Físicos, vai se desenvolvendo. E nós, seres humanos, nos 2 aspectos. O que vai contar de fato para a categoria do planeta é a nossa evolução moral. Porque a Terra estaria entrando no período de regeneração neste momento, e não é o planeta em si que está entrando na regeneração, são os habitantes do planeta que estamos entrando na regeneração. E então, quando a maioria entra num patamar evolutivo, isso caracteriza a condição do planeta. Por isso a evolução também nesse aspecto é coletiva, não é? Bem, quero agradecer muito. Aí, Cris, se você quiser encaminhar fechamento, por gentileza, obrigado, Cleidson Pereira. As nossas intérpretes, houve agradecimentos no chat, não é? Pela interpretação em Libras.
E aí, Cris, pode fechar. Por favor. Vamos sim, no próximo estudo. Então, as perguntas que não puderam ser respondidas, ficaram poucas sem serem respondidas, né? Nós daremos andamento a essas respostas dentro do trabalho que é feito de bastidor, né? E as pessoas podem acompanhar depois no Telegram, né? Nós estaremos estudando na próxima segunda-feira o início do capítulo 6º, que vai tratar da vida espírita com o tema Espíritos Errantes, perguntas 223 a 233. A proposta é que vocês leiam e tragam os seus comentários e as suas dúvidas. É muito bom sempre estar com vocês, toda segunda-feira aqui, nos debruçando sobre o Livro dos Espíritos. Obrigada a todos, uma ótima semana e até a próxima semana. Excelente semana. Tchau. Estudando o Livro dos Espíritos. Um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Aproveitando a minha expressão de gratidão, dizer que tu continues a participar, colaborando tanto quanto possível, para que esta proposta de amor e de paz continue a celebrar a vida por mais longos anos, porque a necessidade do mundo é impiedosa, crescente. E nós não podemos, que vivemos o bem, ficarmos ociosos, parados e contemplando, achando que Deus vai fazer aquilo que nós precisamos fazer. Minha gratidão, o meu abraço e o meu terno convite para que continuemos juntos com a FEB TV no ar, brilhando luz. A Federação Espírita Brasileira lança o portal FEB Podcast, com conteúdos em áudio que objetivam esclarecer e consolar corações para uma postura de vida com fé, harmonia e esperança. Diretamente dos estúdios da Federação Espírita Brasileira, está começando o podcast Espiritismo em Pauta. Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Espíritos. Olá, eu sou o Thiago Toledo e você está ouvindo o podcast do Cidadão do Universo. Você está ouvindo o podcast do Entre Dois Mundos. Você está ouvindo o podcast do Gostinho de Leitura. Estudando o Livro dos Médiuns. Olá, eu sou a Marina Miranda e você está ouvindo o podcast Minha Nada Mole Encarnação. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Conheça a Federação Espírita Brasileira, que busca mostrar quem ela é. O trabalho realizado por meio desta instituição centenária, trazendo você para dentro da nossa casa. Como surgiu a Federação Espírita Brasileira? De Augusto Elias, o seu fundador, aos dias de hoje, o que ocorreu? Quem foram e quem são os vultos que fizeram e fazem parte desta história? Qual a relação de nomes como Chico Xavier, Bezerra de Menezes e Boni Pereira com esta instituição? Qual a sua missão? Como ela atua na formação do homem de bem? Apresentaremos a Federação Espírita Brasileira em formato dinâmico com vídeos, depoimentos, postagens históricas, áudios. Conheça e faça parte desta família.